Bora mergulhar numa história que começa como uma única pergunta. Uma pergunta feita há 2000 anos numa Jerusalém que estava assim, prestes a explodir. E essa questão acabou mudando para sempre o jeito como a gente entende o divino. Pensa bem. De um lado, a imagem de um Deus de ira, um Deus exigente, até temível. Do outro, a ideia de um pai amoroso, cheio de compaixão e que acolhe todo mundo. Era exatamente essa batalha de ideias que estava para começar, e que ia abalar os alicerces de uma fé de milênios. O clima em Jerusalém era tenso. A cidade estava fervendo, sabe? Cheia de peregrinos, soldados romanos por toda parte, e bem no meio disso tudo, uma nova ideia surge desafiando o poder da época. O confronto era, assim, questão de tempo. E o estopim foi um encontro com Anás, o poderoso ex-sumo sacerdote. A resposta que ele ouviu, nossa, não foi só uma afronta. Foi, na verdade, uma declaração de guerra contra a hipocrisia e contra um poder que se alimentava do medo das pessoas. Só que o que estava em jogo ali era muito mais do que uma simples disputa de palavras. Era uma verdadeira revolução na maneira de se relacionar com o sagrado. E a pergunta de Jacó, que era um comerciante lá de Creta, resumia perfeitamente o dilema de todo um povo. Como é que se abandona aquele Deus temível dos antepassados para abraçar um pai que, de repente, ama todo mundo sem condição nenhuma? Era confuso, né? Era isso. De um lado, a obediência que vem pelo medo. Do outro, a devoção que nasce do amor. A escolha entre um desses dois caminhos ia definir o futuro da fé dali para frente. E aí veio a resposta, que foi surpreendente. A questão não era que Deus tinha mudado. Quem mudou foi a humanidade. A nossa capacidade de entender quem Ele é, foi isso que evoluiu. Para explicar essa jornada de entendimento, a gente precisa fazer uma viagem no tempo, para ver como a imagem de Deus foi se transformando ao longo dos séculos. Então, vamos lá. A jornada começa com Yahvé, que era o deus tribal dos clãs do Sinai. Depois, esse conceito se expande com Melquisedeque para a ideia do Altíssimo. Aí rola uma fusão com El Shaddai, o deus do céu dos egípcios, e também com a ideia de Elohim, os deuses. Mais tarde, Isaías eleva tudo isso para um Criador universal. E, finalmente, a revelação que estava sendo apresentada naquele momento, Deus como um pai pessoal próximo. Cada passo desses foi um degrau a mais na escada da compreensão. E conforme a ideia de Deus evoluía, as leis também evoluíram. De um lado, a gente tinha um monte de regras e rituais super detalhados, quase um microgerenciamento da fé. Do outro, um princípio bem simples, mas super poderoso, que na verdade engloba tudo, o amor. Quer dizer, de uma floresta de proibições, o que brotou foi uma única árvore. E os frutos dessa árvore são o amor a Deus e o amor ao próximo. Simples assim. Só que para entender essa nova revelação, a razão pura não